Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu venho aqui mostrar algumas coisinhas que chegaram por aí, porque teve a Prime Day aí, né? Mas foi uma Prime meio... Eu consegui pegar alguma coisa, tá? E aí tem alguns aqui no sebo. Aqui, é. Então, logo depois da nossa vinheta, eu mostro tudo para vocês. Fica comigo! E é isso, gente. Eu venho aqui, demorei um pouco, né, para vir falar com vocês sobre a Prime aí que teve. Até porque a Prime só teve nome de Prime. Porque para quem acompanha ali, e dessa vez, vocês podem ver, eu não fiz nem vídeo trazendo algumas coisas para mostrar para vocês, porque eu não vi nada que realmente valesse a pena trazer para vocês. Porque quem acompanha os preços dos livros diariamente, viu que teve livros que se mantiveram com o mesmo desconto que já estava antes. Então, gente, é difícil, tá bem difícil, tá? E da minha lista, assim, de desejados, eu vou mostrar dois aqui pra vocês, que eu comprei, tá? Vou mostrar o outro, porque foram três que eu comprei realmente na Prime, tá? Dois estavam na minha lista de desejos, o outro apareceu e o tema e o autor também me deixaram curiosas e eu comprei. E aí vou mostrar mais dois que eu comprei, né, com preço normal, que eu já tinha comprado antes, aliás. Um que uma seguidora me indicou aqui, e eu vou falar depois, e o outro que é de uma querida escritora que foi premiada aqui de Porto Alegre, tá? Então vamos lá. Ah, tem também os do sebo, né? Tem mais dois de sebo e mais dois que eu comprei na livraria. Vamos lá. Então eu vou começar. Alguns deles eu já mostrei em vídeo curto, tá, gente? Então, mas vou agora contextualizar aqui para vocês. O primeiro que eu comprei, que estava realmente com um preço muito bom, com um desconto excelente, que realmente baixou de preço consideravelmente, porque eu já fui lá e já vi, já tá lá em cima o valor de novo, é da Companhia de Bolso, que vocês sabem que eu tenho a coleção da Companhia de Bolso, já trouxe vídeo aqui para vocês. Para quem não viu, vou deixar linkado aqui embaixo para ir lá olhar se tiver curiosidade em conhecer minha coleção da Companhia de Bolso. E sempre que aparece algo que eu ainda não tenho, eu gosto de adquirir para colocar lá na minha coleção. E esse eu vi uma indicação deste livro, vi que era da Companhia de Bolso, estava na minha lista, baixou consideravelmente o preço, e eu disse, eu pego agora, e depois a gente já sabe. Que é de Arthur Schnitzler. Se é assim que se pronuncia, né? Você sabe que eu tenho uma questão muito séria com pronúncia disso, de sobrenomes, mas Breve Romance de Sonho. Aqui nós temos texto integral, tá, como diz aqui. E o que nos conta? Isso, na verdade, é mais próximo, diz aqui, mais próximo dos contos aterrorizantes de E.T.A. Hoffmann, do que da teoria psicanalítica de Freud. Esta novela, do escritor vienense Arthur Schnitzler, é, antes de mais nada, uma história de horror em que o sexo acaba se revelando um jogo amoroso com a morte. Certa noite, durante uma troca de confidências, uma mulher provoca ou seduz o marido ao lhe contar uma fantasia sexual que teve no passado. Transtornado pelo ciúme, o marido, um jovem médico, sai no meio da noite para atender ao chamado de um paciente à beira da morte e se vê enredado, a partir daí, numa aventura mórbida e erótica, em que a vida estará sempre por um fio. Stanley Kubrick, que se baseou nessa história de Schnitzler para realizar o último filme de sua vida, De Olhos Bem Fechados, definiu Breve Romance de Sonho como uma história sobre o medo. Então, não sei se vocês recordam desse filme, De Olhos Bem Fechados, com a Nicole Kidman, e se eu não me engano foi o... Ai, fugiu o nome. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês, tá? E se tiver em alguma plataforma, eu deixo aqui em qual está. Enfim. O filme De Olhos Bem Fechados foi baseado neste livro aqui, tá? Então, parece ser uma história interessantíssima, né? Na verdade, como diz aqui, é quase um conto, né? Uma novelinha, porque é bem curtinho, ó, gente. São vamos ver aqui, 103 páginas,
tá? Arthur Schnitzler, médico de formação, dramaturgo, romancista, contista e ensaísta. Foi um dos maiores expoentes da literatura austríaca da virada do século. Dele, a Companhia das Letras publicou O Retorno de Casanova e Contos de Amor e Morte. Então, tá aqui, ó. Depois que eu ler, eu trago resenhas se for do interesse, né? Meu, de vocês, enfim, de todos. Aí o outro que estava na minha lista, ó, que é de um autor que eu gosto demais, estava na minha lista há muito tempo, e o desconto valeu realmente a pena, e eu acho que esse é o último livro dele, e eu estou falando de George Perec. No livro A Arte e a Maneira de Abordar Seu Chefe para Pedir um Aumento. Ó, o título já é uma criatividade só, né? Então, o que eu tenho para dizer? Quem é George Perec, para quem não sabe, né? Ele foi um dos grandes inovadores da literatura do século XX. Filho de judeus poloneses que imigraram para a França, perdeu o pai na frente de batalha durante a Segunda Guerra e a mãe num campo de concentração. Em 1965 recebeu um prêmio por um dos livros dele, né? E passou a integrar o Centro de Literatura Experimental, ou LIPO, bom, deixa assim, tá? Ele passou a integrar em um centro de literatura, e é isso. Que foi fundado por Raymond Queneau. Sua prosa, extremamente lúdica, recorre à lógica e à matemática para lançar uma luz surpreendente sobre os detalhes mais repetitivos das sociedades de consumo. Ele realmente é um escritor diferente, tá? Já aviso a vocês, quem não gosta de escrita diferente, nem se aventure, porque ele é diferentão, mas eu acho, assim, ele incrível, assim, acho realmente ele maravilhoso. Também é um livrinho curto, esse aqui, não chega a 100 páginas, eu acho. 83 páginas, ó, tá? Bem curtinho. E a tradução deste livro é do brilhante Bernardo de Carvalho, né? Também escritor que escreveu 9 Noites. E aqui o que diz sobre a obra? Um homem vai pedir um aumento, hesita. A partir dessa expectativa mínima a que foi reduzido o desejo no mundo assalariado das sociedades industriais, George Perec, um dos grandes inovadores da literatura do século XX, imagina um manual cômico de projeções matemáticas e desdobramentos preventivos. E é bem possível que os espectadores de televisão, esse ícone das sociedades de consumo, que constituem o universo da obra de Perec, reconheçam uma semelhança inusitada entre a sina do desastre, que exala este pequeno compêndio de anti-ajuda, e o humor das séries televisivas. A lógica revela o absurdo, a imbecilidade revela a inteligência e a repetição garante, ironicamente, a inovação literária mais inesperadas, tá? Então, como eu disse, se vocês não gostam de livros diferentões, não é para vocês, gente. Mas eu acho que vale pelo menos conhecer, tá? Ele é diferente. O próximo que eu comprei, que apareceu assim para mim como sugestão e com um preço muito legal também, foi O Imperador da Felicidade, do Ocean Vuong, autor de Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Eu tenho o Sobre a Terra Somos Belos por um Instante em e-book há tempo e não li. E eu comprei porque eu ouvi sempre falar muito bem da escrita desse autor. E o tempo passou e aquela coisa, passa outro na frente, vai e vem e não. E agora me apareceu este aqui, deste mesmo autor, tá? Que é um autor, deixa eu ver se diz aqui da onde ele é. Ele nasceu em Saigon, no Vietnã, e atualmente divide seu tempo entre Massachusetts e a cidade de Nova York. Não tem fotinho aqui dele, né? Veio com marcador o livro, tá? A letra, né, a diagramação não é lá para quem já tá usando, tava lendo assim, né? Mas tá bom, ainda vai. E a história aqui diz o seguinte, rapidamente aqui um contexto, tá? Numa noite chuvosa de fim de verão, um jovem imigrante está prestes a se jogar de uma ponte na Felicidade do Leste, uma cidadezinha esquecida no interior de Connecticut, do outro lado do rio. Porém, uma voz o impede. É Grazina, uma viúva lutando contra o avanço da demência. Essa conexão improvável
entre duas pessoas à deriva dá início a uma relação que, ao longo de um ano, se transforma em um frágil pacto de sobrevivência mútua. Então aqui diz mais, para complementar, O Imperador da Felicidade é uma história sobre aqueles que vivem à margem da sociedade, jovens, velhos, imigrantes, pobres, viciados, descartados pelo sonho americano e relegados aos bastidores do progresso. Bom, não vou continuar lendo, aqui tem mais aqui, mas já deu mais ou menos para entender, né? Não preciso dizer que eu acho que eu vou chorar, né? Porque a temática é bem emocional mesmo, e deve ser, não conheço a escrita do Ossian, mas vamos ver, né? Fiquei bem curiosa, então vamos ver o que nós teremos aqui. Continuando aqui, eu comprei um outro livro, que daí já, com desconto, foram só esses 3 que eu mostrei para vocês, tá? Agora vamos aos preços que eu paguei com o descontinho que tava lá, e que eu acho que até deve estar ainda, porque não era um desconto normal, aqueles que 10, 15%, às vezes aparece, né? Enfim. E esse livro foi indicado pela Débora, uma seguidora aqui no canal, em uma resenha que eu fiz de uma outra obra. Tinha algo a ver com o contexto ali do que eu estava falando no vídeo. E eu já anotei, porque todas as dicas que vocês me dão, eu anoto para comprar assim que posso, tá? E é um livro de Allen Levy, um livro da HarperCollins, que se chama Os Retratos de Golden. Ó. E aqui a gente tem uma história que é assim, olha que bonitinho, um banquinho, ó. Em uma manhã de primavera, os moradores de Golden são surpreendidos pela chegada inesperada de um homem misterioso, Theo. Amável e cordial, esse senhorzinho de 86 anos é marcado por um luto silencioso. E, quando encontra uma série de retratos na cafeteria local, inicia uma jornada íntima que o leva a confrontar o passado e a descobrir que a verdadeira força nasce da vulnerabilidade. Em meio a encontros transformadores e revelações tocantes, Os Retratos de Golden convida o leitor a acreditar na grandeza da bondade e nos mostra como pequenas ações, feitas com delicadeza, podem mudar vidas inteiras. Realmente, Débora, tem mais de uma Débora aqui me seguindo, tá? E vocês são todas as Déboras muito queridas aí, que comentam sempre nos meus vídeos, e que eu faço uma troca muito legal também. Realmente é uma obra que tem muito a ver com o que eu gosto e com o que eu lembrei lendo aqui sobre o que eu falava no outro vídeo, sobre a questão do protagonismo, né, com mais idade. E aqui a gente vê que é um senhor de 86 anos, né? Então, acho que é outro livro para chorar, né? Acredito eu, tá? Allen Levy é um autor norte-americano que cresceu em Columbus e estudou na Universidade da Georgia, onde se formou em inglês e direito. Além disso, trabalhou como advogado, juiz e musicista. Olha que diferente, né? Em 2023, publicou Os Retratos de Golden. Quando não está lendo ou escrevendo, Allen cuida da propriedade familiar onde mora com o pai e procura passar tempo com a família. Aqui está ele, ó. Aqui também, a diagramação também é um pouquinho pequena, mas também ainda dá. Então é isso, gente, tá aqui, comprei, vamos ver o que nos aguarda aqui, bastante curiosa pela obra, né? E aí passamos para um outro livro que também eu comprei normal, assim, um preço normal, eu digo, né? Que é de uma querida, que é a Dani, tá? Inclusive eu estive com a Dani na Feira do Livro, agora, na última que teve, né? E a Dani é realmente uma pessoa muito querida, tá? E ela ganhou agora, e ela ganhou o prêmio Ages de 2025 como livro do ano, né? Primeiro lugar em narrativa longa. Fiquei muito feliz, né? Inclusive, Dani, parabéns, merecidíssimo, sabe? Porque além de ser uma grande escritora, é uma pessoa muito querida, né? Com todos, assim. E eu estou falando do livro Deságua, com essa capa bonitona, da editora Zuc. E aqui nós temos o quê? O que nos diz? Quando o toque do celular acorda Antônia, em uma manhã de domingo, ela atende com a voz pastosa e mal abre os olhos pesados de sono. É seu último momento de morosidade e monotonia.
Do outro lado da linha, a mais de 1000 quilômetros de distância, um desconhecido avisa que sua irmã mais velha acaba de morrer por desviveu. Esta é uma obra sobre memória, depressão, infância, afastamentos e silêncios, mas com uma trilha sonora de rock e o ritmo de uma protagonista que flana pela cidade numa mistura de busca e fuga. Então, como vocês sabem, esse é um tema que eu gosto particularmente de ler, acho importante também ler, né? E como eu falei, né, a Dani merece muito, assim, né, que a sua obra seja mais e mais divulgada, assim, pela escrita dela, pelo trabalho dela, pela pessoa dela, enfim. Vou mostrar aqui, tem uma fotinha da Dani que eu achei muito bacana, ó. A edição bem caprichada, vocês viram? Olha que linda a edição. Aí na frente assim, ó, belíssima edição. Editora Azuki, parabéns. Tá? Folhas amareladinhas. Capítulos curtos também, tá? A diagramação ótima também, tá? Então, tá aí, né? Eu recomendo, eu trarei resenha para vocês do livro, mas de qualquer forma, desculpa, eu já recomendo, porque realmente a Dani merece muito que o seu livro, olha, se espalhe por aí, né? E não foi à toa que ganhou o prêmio, né? Agora, vamos falar de 2 livrinhos de livraria, ou 2 livrinhos de sebo. Primeiro eu vou mostrar os de sebo, tá? Que são 2 aqui. É um livro do autor Taylor Diniz, que é um autor aqui de Porto Alegre também, que se chama Crime na Feira do Livro, tá? É um livro de investigação policial, né? Sobre um crime que assusta os frequentadores da Feira do Livro de Porto Alegre. Um conhecido garimpador de livros raros é morto a tiros momentos após a abertura. De suas mãos desaparece um exemplar misterioso, trocado por outro segundos depois do crime. Com o caso entregue a uma delegada sensual, porém suspeita, e a partir da entrada na história da integrante de uma estranha confraria sediada no Bonfim é um bairro aqui de Porto Alegre, tá? O detetive Walter Jack não vê outra alternativa e resolve investigar o assassinato. A partir dessa decisão, segue por entre cenários culturais porto-alegrenses e se envolve com personagens reais e fictícios, em busca da verdade escondida, literalmente nas entrelinhas e ruas da cidade. Tá? Então, Taylor Diniz é jornalista, escritor e roteirista de cinema e televisão. Aqui tá uma fotinho dele ali. Tá? Ele tem 11 livros publicados nos gêneros crônica, conto e romance. Entre eles, O Assassino Usava Batom, que ganhou em 1998 destaque em narrativa longa do Prêmio Açorianos de Literatura, e Transversais do Tempo, 2007, melhor livro de contos, também no Açorianos e no Prêmio Associação Gaúcha de Escritores, que é o mesmo prêmio, esse AGES, né? Que é o que a Dani ganhou, a Associação Gaúcha de Escritores. Na área de cinema, seu roteiro mais premiado é o curta Terra Prometida, de 2006. Kikito, de melhor filme em Gramado, e Candango, de melhor filme no Festival de Brasília. Tá? O Carlos me indicou e disse que eu provavelmente vou gostar muito, que ele é um grande escritor, e eu vou experimentar aí essa leitura. Maravilhoso, ó. A edição ótima, tá? Diagramação ótima. Então, trarei para vocês, se ele diz que acha que eu vou gostar muito, eu vou querer ler mais do Taylor, então vamos ver. Depois eu conto para vocês. Outro livro que eu trouxe de lá, e que fala de cachorro, né, que é outro tema que eu gosto, que é da editora Planeta, um livro que eu nem ouvi falar, acho que não foi divulgado, que é da autora Abigail Thomas, Uma Vida entre Três Cachorros, Memórias. Ah, olha que bonitinha a foto aqui atrás. A melhor memória que li, triste, aterradora e extremamente honesta. Um testemunho sobre o poder do amor. Este livro é um soco no estômago. Leia-o. Adivinhem quem falou isso? Stephen King. Aqui, ó. Uma Vida entre Três Cachorros é uma das memórias mais intensas já escritas. Abigail Thomas tem um estilo seco e impactante.
assim como a tragédia que abalou sua vida. Após ser atropelada, seu marido, Rick, perde a memória e é condenado a morar para sempre em uma clínica. Sem o companheiro em casa, ela faz de seus 3 cachorros uma nova família. Harry, Rose e Carolina irão preencher o vazio da cama e aquecê-la nas noites gélidas. Mais do que isso, eles vão lhe ensinar o verdadeiro sentido de uma família, a lealdade e o amor incondicionais. Interessante que ela com um dos cachorrinhos, ó. Bom, eu sou muito suspeita, né? Porque vocês sabem que eu tenho meus bebês aqui e eu acho que para quem tem, seja cão, gato, quem tem um animalzinho de estimação, né? Sabe o quanto esses bichinhos são amorosos e puros e o quanto nos fazem companhia também, né? Em todos os momentos, em muitos momentos, quando a gente tá triste, quando a gente tá alegre. É um amor que só quem tem ou já teve realmente sabe a intensidade do que é o amor de um bichinho, tá? Então acho que é outro pra eu chorar. Ai, meu Deus! Mas eu gosto, né, gente, desses livros, assim. Agora, os 2 que eu peguei, assim, em livraria, são livrinhos, assim, que são assuntos mais para conhecer os temas, assim, né? E o primeiro é um de Alan Corbin, que é um professor emérito da Universidade Panthéon-Sorbonne e é membro do Institut Universitaire de France. Ele é francês, olha, nem tinha visto que ele era francês. Que é História da Alegria. Uma viagem ao coração da nossa intimidade. E o que diz aqui? O que realmente sabemos sobre a alegria? Há um século, Lucien Febvre lamentava a ausência de uma história dedicada a este sentimento tão central à experiência humana. Desde então, muitos autores se voltaram para as grandes comoções coletivas, celebrações esportivas, eventos políticos, entusiasmos públicos, mas a alegria íntima, silenciosa e transformadora permanece pouco explorada. Neste livro, Alan Corbin mostra como a alegria moldou sensibilidades, crenças e modos de viver ao longo dos séculos. Da esperança na felicidade celeste às formas de alegria vividas no presente. Atravessando a religião e a literatura, Corbin revela um sentimento que ilumina nossas vulnerabilidades, nossos valores e aquilo que temos de mais profundamente humano. Tá? É um livrinho da editora Vozes, adorei a capa. 125 anos, editora Vozes, ó. Já achei o tema interessante, né? Tem um pouco da história aí, né? É um livrinho curto, é um livrinho que eu já dei uma olhada, assim. Tem muito de filosofia também aqui, né? Entre a história, enfim. Tá aqui, fiquei curiosa, quero conhecer. E outro que eu peguei para fechar na livraria é outro da editora Vozes também, que é um assunto muito interessante para os pais aí, quem é pai e mãe, que é quando os filhos saem de casa, né? A conhecida síndrome do ninho vazio, né? Esse livro é escrito por Verena Kest. A Verena lecionou psicologia na Universidade de Zurique, é docente e analista de data no Instituto Young de Zurique e psicoterapeuta em clínica particular. Publicou diversos livros sobre as emoções, os fundamentos da psicoterapia, a interpretação de contos de fadas e sonhos. Aqui está ela, ó. E aqui ela nos traz: a saída dos filhos de casa marca o início de uma nova etapa, muitas vezes subestimada em seu impacto emocional. Neste livro, Verena Kest investiga as dinâmicas psíquicas envolvidas nesse processo, revelando como o luto pela separação pode se transformar em desenvolvimento pessoal. Com base em sua prática terapêutica, ela mostra que reconhecer e elaborar os sentimentos que emergem nesse momento é essencial para fortalecer a identidade e construir relações mais autênticas. Eu acho que esse tema não é muito explorado em literatura, e é um tema muito importante, né? Porque muita gente sofre da síndrome do ninho vazio, né? E eu posso dizer para vocês que por mais que a gente esteja pronta e tenha criado os filhos justamente para ir para o mundo e para alçar voo, o ninho vazio ele vai acontecer, queira ou não.
E também é importante, né, que os filhos caminhem pelas próprias pernas, que vá fazer suas vidas, que vá viver suas vidas, né, que sonhem seus sonhos, que façam as suas coisas, né. Então, assim, como eu digo, por mais que as pessoas estejam preparadas a isso, nunca estão, nunca estão. Na hora que der a falta das crianças correndo em casa, aí a coisa aperta, né. E eu acho que é um tema que muita gente vive ou já viveu e talvez nunca tenha lido nada sobre ou nunca tenha ouvido falar, né. Então fica essa dica aqui, né, eu fiquei curiosa, vou ler também, ó. É uma diagramação excelente, é um livrinho curto, tá. Acredito que seja de fácil leitura, assim, acho que não é uma leitura muito voltada, assim, pra... Acho que é uma leitura mais voltada para o público mesmo, assim, tá. Acho que dá para ler sem temor, assim, pelo que eu dei uma olhada aqui. Tá? E quando fala alguma coisa mais voltada para psicanálise ou psicologia, aí ela bota aqui ó, o significado, né? Mas pelo que eu vejo aqui são coisas que talvez até quem não tem algum conhecimento, assim, bom, enfim, tá? Então eu achei interessantíssimo tá aqui, vai ser lido. E por hoje é isso, pessoal. Eu digo para vocês, cuidem, tá? Essas promoções que não são muito promoções, não são muito promocionais, né? Então, tá tudo linkado aqui embaixo que eu falei. Novamente, agradeço demais a companhia de vocês. Muito obrigada. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.